Tribunal de Contas da União divulgou nesta quarta-feira um relatório em que mostra que mais da metade das obras públicas no Brasil estão paralisadas. Ao todo, são 11.941 projetos interrompidos, os quais representam 52% dos contratos em andamento no país. Segundo esse documento, a paralisação não atrasa apenas o desenvolvimento de infraestruturas essenciais, mas também resulta, claro, em desperdício de recursos. Até agora, cerca de 9 bilhões de reais já foram investidos nessas obras e o TCU estima ainda que sejam necessários mais 20 bilhões de reais para a conclusão de todos os projetos. O Beraldo sempre defende, investimento em infraestrutura. Há muitos projetos em curso, Beraldo, só que eles estão parados. Pois o Brasil, mais uma vez, demonstrando a ausência completa de projeto de longo prazo. As pessoas não se dão conta, mas é preciso se perguntar: o que é prioridade no Brasil? O que nós precisamos em termos de infraestrutura? Infraestrutura hospitalar, infraestrutura de estradas, de portos, aeroportos. Aonde queremos chegar? Aonde queremos desenvolver o Brasil? Isso tudo precisa estar escrito para que se saiba qual é a prioridade. Porque diante dessas milhares de obras paradas, ou seja, já foi colocado dinheiro nosso nessas obras, mas por completa falta de planejamento, essas obras ficam paradas e o nosso dinheiro fica lá apodrecendo. Ao mesmo tempo, dezenas de bilhões de reais distribuídos em emendas parlamentares que vão virar o quê? Vão virar obrinhas de cunho eleitoreiro. A gente não pode mais simplesmente ficar de braços cruzados assistindo esse desperdício de dinheiro público enquanto as grandes autoridades discutem como é que será o procedimento para liberar as emendas parlamentares que são fundamentais para o parlamento. Fundamental para quê? Fundamental teria sido terminar a BR-470, que liga Navegantes a Blumenau, aonde, arrisco dizer, milhares de vidas se perderam por acidentes de carro nos mais de 20 anos que está se demorando para concluir essa obra. Isso sim é inaceitável. Só que ninguém fala disso. Se torna, como tudo no Brasil, parte da paisagem. 20 anos para fazer uma obra. Duplicação de via. Ligando dois polos extremamente importantes do Brasil. Dane-se. Rodem a BR-101, Brasil inteiro, para ver os absurdos. Rodem as vias principais brasileiras para ver que está tudo errado. Este país sem projeto não pode crescer de forma sustentável. E aí a gente fica tomando tapa na cara dessas notícias. O nosso dinheiro apodrecendo no céu, sob o sol, sob chuva. E a gente não tem mais o que fazer. Os números são impressionantes, quase 12 mil projetos interrompidos, 9 bilhões de reais já foram investidos, mas para concluir essas obras serão necessários mais de 20 bilhões de reais. Você, Dávila? Bom, não tem dinheiro, né? O dinheiro que deveria estar indo para o investimento, né, Canhato, está indo para pagar o custo do Estado brasileiro. É esse o problema. O dinheiro acabou. Agora, nós precisamos olhar para essa questão das paralisações de obras, para o nosso público entender um pouco quais são os gargalos e os problemas que nós temos nesse processo de obra pública. O Beraldo tem razão, começa uma obra e não consegue terminar uma obra. Agora, por que não consegue terminar uma obra? Existem vários obstáculos. O primeiro, óbvio, acaba o dinheiro. O segundo, que nós tínhamos uma péssima lei de licitação, que qual era o critério? Ganhava a obra quem dava o menor preço. Só que por aquele preço era impossível fazer a obra. Aí você começa a fazer os aditivos de contrato para tentar chegar no preço certo. Olha que absurdo que é. Você fecha um orçamento, aquele orçamento é óbvio que não consegue fazer a obra e começa os aditivos de contrato. Esse foi o primeiro problema que a gente tinha. Agora, em 2021, no governo Bolsonaro, aprovaram uma nova lei de licitação
muito importante que diz o seguinte: o investidor precisa comprovar a capacidade de investimento e acaba com essa história de aditivo. Então o que acontece? Você vai ter que executar a obra por aquele valor da licitação. Então, este estoque de 12 mil obras, pelo que eu levantei aqui, porque o relatório não é claro, mas pelo que eu levantei, é tudo obra velha. Não foram obras licitadas depois de 2021, na nova regra. Isso ainda está nessa regra antiga dos aditivos. Segunda coisa que paralisa a obra, e talvez o melhor exemplo é o Rodoanel aqui em São Paulo, é a tal da licença ambiental. Você não consegue ter licença ambiental para começar uma obra. É um absurdo. O Beraldo citou aí a 101. A 101 tem um monte de problema, que não tem licença ambiental. Então, mesmo que você ganhe lá a licitação para fazer a obra, você não consegue fazer a obra. Então, você tem revisão de contratos, tem a questão de licença ambiental e tem um outro problema, que é o desalinhamento político dessa tal da emenda parlamentar que o Beraldo falou, com o que a gestão local quer. Por exemplo, o deputado vai ser aplaudido porque ele mandou o dinheiro para uma escola, para construir a tal da escola na cidade. Só que o prefeito não quer construir a escola, porque uma vez construir a escola, o gasto corrente dessa escola é do prefeito. Mas agora eu tenho que colocar aqui mais funcionário, eu tenho que contratar professor, diretor, e eu não preciso disso, eu já tenho vagas suficientes nas minhas escolas. Então, essa história da obra política ou eleitoreira, que não tem a ver com a prioridade administrativa local, é o que o Beraldo falou, não tem projeto. E aí um querendo jogar para a plateia e o outro não querendo assumir custo. Você vê muito isso em questão de saúde. Por que não quer fazer o segundo posto de saúde? Porque não tem dinheiro para o custeio. A prefeitura local. Então, tudo isso mostra porque essas obras estão paralisadas. Não é só incompetência, é sim uma questão legal, administrativa, de gestão e de licenciamento. Por isso, nós precisamos tratar esses assuntos com seriedade, porque, como bem disse o Beraldo, nós estamos queimando o dinheiro do contribuinte com obras paralisadas, que custam muito mais caro para terminar, como você mesmo acabou de anunciar aí, quantos bilhões nós precisaríamos para a conclusão dessas obras. E muitas delas, na verdade, mereceriam nem continuar, mereceriam não acabar mesmo, porque elas não fazem sentido algum. E tem um detalhe, muitas vezes o gestor é quem quer começar a obra e finalizar, né? Porque ele quer sair ao lado da placa. E aí é mais fácil fazer o quê? Aquela academia para idosos, uma fonte luminosa, pelo menos no âmbito dos municípios. Agora você, Mota, as obras demoram tanto, né? Perpassam as administrações, que muitas vezes o chefe do executivo do momento acaba não repassando para os tais aditivos, né? Daí a obra fica parada, não tem dinheiro, ele prioriza outra coisa. Mais da metade dessas obras públicas paradas, Mota. Sempre me lembra aquela história da novela O Bem Amado, que tinha aquele político Odorico Paraguaçu, que a grande obra dele que ele queria inaugurar era o cemitério. Só tinha um problema, não morria mais ninguém na cidade. Ele passou a novela inteira sem conseguir inaugurar o cemitério, até que ele morreu e ele inaugurou o cemitério. Para interpretar essa notícia, a gente precisa de mais detalhes. Eu não tenho os detalhes aqui, mas algumas coisas a gente pode dizer. Foram 9 bilhões de reais investidos nessas obras que estão paradas. Aí eu me lembro da lição ensinada pelo pensador francês Frédéric Bastiat. Ele explicou uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte: quando você vê uma obra do governo, por exemplo, uma refinaria, bonita refinaria, mas tem uma coisa que você não está vendo quando você vê a refinaria. É tudo aquilo que não foi feito por milhões de pessoas, porque o dinheiro que elas iam usar virou imposto que foi usado para construir a refinaria. Então, você olha a refinaria, você vê lá a refinaria bonita que o governo fez, novinha em folha. Agora você não vê o aparelho dentário que uma criança de 10 anos precisa, mas ela não terá, porque o dinheiro que ia pagar aquele aparelho dentário virou imposto e foi para a refinaria. Você não vê o plano de saúde que uma senhora de 75 anos
Precisava, mas ela não vai ter, porque o dinheiro que ia pagar aquele plano de saúde virou imposto e foi para a refinaria. Você não vê a reforma na casa de uma família. A casa está em más condições, precisa urgente de uma reforma que nunca vai acontecer, porque o pai daquela família teve que pegar aquele dinheiro e pagar imposto que foi usado para fazer a obra do governo. Eu não estou usando o exemplo da refinaria à toa. Como o Cristiano Beraldo já levantou aqui, o Estado brasileiro já gastou em torno de 100 bilhões de reais na obra de uma única refinaria, que ainda não ficou pronta. Com esse dinheiro, entre outras coisas, dava para reconstruir todo o sistema penitenciário do Brasil a partir do zero, criando uma vaga individual padrão ONU para cada um dos criminosos que estão presos. Então é preciso, quando a gente ouvir sobre esses 9 bilhões que estão parados nas obras e os outros 20 que ainda faltam para concluir, a gente tem que pensar quantos planos, quantos sonhos, quantas necessidades foram abandonados para que o Estado brasileiro pudesse ter esse dinheiro e desperdiçar em obras paradas.